Bem, vamos começar nossa quarta e última competência, onde nós vamos relacionar a prática cultural e a educação para a cidadania. Fazendo uma recapitulação das nossas últimas competências, nós trabalhamos o conceito de devir, o conceito de trabalho, de valores e de linguagem. E nesse momento nós vamos desenvolver em 3 itens: o conteúdo, o espaço e as pessoas que estão dentro do ambiente escolar. Começando com conteúdo, existe uma discussão sobre tipos de conteúdo que hoje já está mais atualizada, mas que serve para a gente exemplificar bem essa ideia de currículo, o conteúdo vinculado ao currículo. E aí existem quatro conceitos. Primeiro, o conceito de currículo formal. O currículo formal ele é apresentado nos documentos, nas leis, nas políticas que direcionam a prática nas redes, seja municipal, estadual ou mesmo federal. Mas além desse currículo formal, existe a ideia de currículo real. O currículo real é aquele que efetivamente é executado pelo professor dentro da sala de aula. Então, existe uma proposta de currículo estabelecida pela política. No entanto, a realidade da prática na sala de aula interfere na execução do mesmo. E o professor ele tem que fazer escolhas e tomar decisões onde alguns conteúdos determinados pela política, pelo currículo formal, eles podem ou não ser executados dentro daquela realidade. Então, se um professor ele tem 3 turmas de primeiro ano do ensino médio, possivelmente o currículo formal é o mesmo, mas a execução do trabalho vai ser diferenciada em cada turma, claro, sem um prejuízo muito grande, mas cada realidade demanda do professor algumas decisões, seja por alguma necessidade concreta ou mesmo por opções que o professor faça, onde ele pode ter alguma dificuldade com algum conteúdo e de repente não dedicar tanto tempo àquele conteúdo que vai ser trabalhado. Existem 2 outros tipos de currículo: o currículo oculto e o currículo nulo. A ideia do currículo oculto lembra um pouco que eu já falei na competência número 3. A escola, ela não apenas ensina conteúdos programáticos. Existem outros currículos que estão ocultos dentro das relações que são estabelecidas na escola. Por exemplo, a estrutura de organizar a fila para pegar a merenda, existe uma intenção de se ensinar um comportamento. Um professor que chega na sala e com uma postura mais rígida, não permite que os seus alunos interfiram enquanto ele está dando aula, principalmente quando esse aluno está tendo alguma dúvida, ele está ensinando alguma coisa além do próprio conteúdo didático que precisa ser transmitido. Então, os valores que são ensinados pelas pessoas que compõem a escola e que não estão presentes no currículo didático, no currículo formal, fazem parte desse currículo oculto que é transmitido não para todos, e aí cada aluno ou cada pessoa percebe de forma diferente, mas é transmitido de alguma forma. Então, existe um conteúdo que é transmitido, entendendo a escola como uma instituição que muitas vezes funciona como reguladora social, né? E existe a ideia do currículo nulo, que não é nem pela presença, mas pela ausência de alguns conteúdos de forma consciente ou não, mas aí um exemplo bem significativo e consciente que a gente pode dar é a presença, que eu já falei numa outra aula, da temática do afrodescendente e do indígena. Durante muitos anos, eles não estavam presentes de forma
positiva dentro do currículo. Muitas vezes nem presente estavam. E hoje a gente tem uma legislação que determina, desde a administração das aulas, a elaboração de material didático, que esteja presente dentro do currículo esta temática. Mas durante muito tempo era uma temática nula, no sentido de não estar presente, não ser discutido dentro do ambiente escolar. Então, são esses 4 tipos de currículos para a gente ter uma ideia dessa perspectiva. O currículo formal da legislação, o currículo real, que é o executado diante das condições que o professor tem, o currículo oculto, que são valores e práticas que são ensinadas, mas que não necessariamente fazem parte do conteúdo didático, e o currículo nulo, quando há ausência de determinado conteúdo na prática escolar. Continuando os elementos da escola, que eu, como tinha falado, do conteúdo, dos saberes, o espaço e as pessoas, agora nós vamos falar do espaço. A escola existe dentro de um espaço geográfico, físico. No entanto, o espaço em si só não tem valor. Como nós vimos anteriormente, na competência anterior, o ser humano ele tem a habilidade de dar valores às coisas, às pessoas, e assim é no espaço em que ele vive. E aí eu gostaria que você pensasse na sua vivência enquanto estudante, qual era o ambiente em que você se sentia melhor. Porque, a princípio, a gente pensa a escola enquanto sala de aula, mas existem outros espaços que compõem a escola. Existem os corredores, existe a biblioteca, o espaço de refeitório, os banheiros, a secretaria, a direção, sala de coordenação, sala dos professores. Todos esses espaços fazem parte da composição da escola. E cada um atribui àquele espaço valores diferenciados, principalmente se a sua atribuição enquanto profissional dentro da escola não se der na sala de aula, se der na secretaria. E ao estudante, mesmo que ele esteja na mesma sala de aula, a simples mudança de professor faz com que ele perceba a sala de uma forma diferente. Isso tudo dentro da capacidade que o homem, que o ser humano tem de atribuir valores ao espaço em que ele está. Certo? Então, é importante que a gente perceba qual valor é atribuído para, de repente, a gente fazer alguma reflexão e melhorarmos dentro do espaço em que nós estivermos na escola. Ou mesmo fazermos julgamentos do que os outros dizem do espaço de nossa atuação. Será que os alunos se sentem bem enquanto eu, professor, estou ministrando aula? Ou se as pessoas que demandam das funções da secretaria, elas estão sendo bem acolhidas? Elas se sentem bem ao ver o profissional que está lá porque vão receber uma atenção e um atendimento adequado? A sala do diretor é um espaço confortável, agradável? O tipo de valor que nós atribuímos a esses espaços, na verdade, ele reflete o tipo de relação que nós temos com as pessoas que ocupam esses espaços. Então, todos nós, enquanto profissionais da educação, ou mesmo fazendo uso do serviço da educação, precisamos pensar no nosso papel enquanto um agente dentro daquele espaço. Tá certo? O último elemento que nós vamos tratar são os sujeitos desse ambiente, do ambiente escolar. E eu quero refletir a partir de um conceito de um sociólogo alemão chamado Norbert Elias. Ele tratou o conceito de reificação. O que seria isso? Inclusive, em outras aulas eu já trabalhei, já usei da forma que ele faz a crítica, que é o seguinte: é quando nós personalizamos instituições. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente usa a seguinte construção. A escola me reprovou. Segundo Norbert Elias, a escola enquanto ente, enquanto ser, ela não existe. Por trás dessa ideia de escola, nós precisamos ter claro que existem pessoas. A escola ela é feita de relações
humanas. Na verdade, quem reprovou ou não foi a instituição escola, mas o comportamento do aluno, o desempenho do aluno atrelado ao julgamento do professor. São pessoas reais, são pessoas concretas. E muitas vezes, quando nós reificamos ou tomamos instituições por pessoas, por personificação, a gente se sente inferior, como se fosse algo muito grande que a gente não conseguisse lidar e não conseguisse ser atendido. Então, é importante a gente pensar que, apesar da gente usualmente falar a escola, a gente pensar que ela é uma rede de relações humanas. E todos os que estão envolvidos têm parte nessa relação. Alguns com um coeficiente de poder maior, outros com um coeficiente menor, mas todos estabelecem uma relação de interdependência. Desde a pessoa que abre o portão, até o gestor, até o estudante da série mais inicial, ao concluinte ou estudante de EJA, que por alguma dificuldade não conseguiu concluir os estudos. Por exemplo, se houver uma greve dos funcionários da administração da escola, possivelmente as salas não vão ser abertas e não necessariamente eles têm esse papel de ensinar um conteúdo, que seja o conteúdo didático, mas é o professor. Mas se a sala estiver fechada, o professor não vai ter o ambiente aberto. Então, o coeficiente de poder naquele momento pende para um outro lado, apesar da importância de cada um. Então, é necessário que a gente compreenda que a escola, ela existe como um espaço físico, mas se não existirem as relações pessoais, não tem sentido aquele espaço. Não é possível ele existir e nem desenvolver o fim que a sociedade espera que aquele ambiente, aquela instituição, com todas as suas relações, se desenvolvam. Então é importante a gente pensar que a escola, ela é fruto de relações humanas, certo? Estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Vocês vão perceber que nem todos os conteúdos que foram tratados aqui estão exatamente no caderno da mesma forma, mas essas aulas também funcionam como uma forma de aprofundamento das discussões que a disciplina propõe. E aproveitando a última competência que nós trabalhamos, para a gente pensar que a escola ela tem um espaço físico, tem um fim pedagógico, mas que além disso existem as relações humanas. E é dentro dessas relações e dos aprendizados que são desenvolvidos na escola que a gente espera formar cidadãos conscientes do seu papel, ativos dentro da sua realidade e que não são passivos diante das dificuldades ou das complicações que o sistema pode oferecer, que a própria realidade pode oferecer dentro das consequências da vivência em sociedade, mas que eles sejam críticos, conscientes e ativos. E para, de fato, concluir a nossa disciplina, eu gostaria que todos lessem um texto de Paulo Freire, onde ele define a escola. O nome do texto é A Escola é. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser um tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar.
é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Obrigado.